Peguem a palavra no Evangelho de São Mateus, capítulo 9. Papai está aqui com a gente. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 35. Amém? Amém. Olha para vocês verem quão maravilhoso Jesus é para com a gente e quão grande honra nós temos de sermos servos, escravos de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Olha para vocês verem. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse a seus discípulos: a colheita é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie operários para a sua colheita. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Meus irmãos, olha que maravilhoso já o mistério desta palavra. Jesus Cristo, ele teve compaixão, olhou para os seus discípulos. Eu fico imaginando o olhar de nosso Senhor naquele momento. Para o evangelista poder dizer que Jesus teve compaixão, é algo que foi expressado por todos os discípulos. Eles enxergaram essa compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo para com esta multidão que estava como ovelhas sem pastor. E Jesus vai e volta com os seus discípulos, naquela expressão assim de: vocês é que são esses operários. Eu já confio a você. Ele fala, né? A colheita ou a messe é grande, poucos os operários. Quem são esses poucos? Os 12. Os 12 que estavam diante dele. Pedi, pois, pedi, igreja, pedi para que o Pai envie operários para a messe. E aqui estamos nós. E aqui no dia 14 de setembro, no dia 14 de setembro, aqui estamos nós, ou seja, eu, Marcos Paulo, você, Guilherme, Mariângela, Renato, Mariana, vocês, nós somos o quê? Fruto, primeiro, da compaixão de Jesus Cristo para com a sua multidão sem pastor, e segundo, somos a oração que saiu da boca de Pedro, que saiu da boca de João, que saiu da boca de Bartolomeu, a oração daquela igreja ali que pediu ao Senhor operários para a messe, e que há 2000 anos vem rezando e rezando, suplicando estes operários para uma multidão sem pastor. Então, meus irmãos, nós somos a resposta de amor de nosso Senhor Jesus Cristo para essa multidão que caminha em busca do amor de Deus. Nós somos isso. Você, servo, não é nada mais, nada menos do que a resposta do amor de Deus para com esta multidão. Isso é preciosíssimo para nós. Isso é preciosíssimo, porque faz com que nós não desanimemos e nunca nos acostumemos com o nosso caminho e percorramos fielmente em direção cada vez mais
de correspondermos a este amor que confiou a nós esta missão gloriosa. Porque não é pouco saber que você contribui para com a salvação desta multidão que caminha como ovelhas sem pastor. Não é pouco isso. É assim que nós cristãos devemos percorrer. Mas, antes de nós sermos inseridos em meio a este mundo vazio, levando a única razão de ser, que é Deus, é preciso que nós solidifiquemos as bases. Solidifiquemos mesmo os nossos pés, solidifiquemos a nossa espiritualidade, todo o nosso ser, para que nós sejamos capazes de suportar todos os fardos que esta missão requer sobre cada um de nós. Toda a dificuldade da missão, a dificuldade de ser pregador, de ser intercessor, as dificuldades que tem de nós assumirmos os mais simples e grandiosos ministérios. Para isso é preciso que nós construamos um edifício e o sustentemos com bases sólidas, com bases firmes. E é isso que nós vamos fazer neste retiro, nessa formação. Caminhar em busca da construção, desde lá de baixo até a vontade de Deus se concretize na vida de cada um de nós. Então, atentem-se. Como eu disse, usarei o Tratado da Cética e Mística de Tanqueray, o Catecismo da Igreja Católica, para permear, e a Sagrada Escritura. Vamos lá, então. A nossa vida espiritual, ela se resume em 3 vias. São 3 vias que resumem a vida de todo cristão. Aqueles que não passam por estas vias, infelizmente, não conseguem dar frutos na caminhada, frutos autênticos mesmo. Por exemplo, uma pessoa que consegue, em uma ação extraordinária, conseguir alguma coisa, é porque Deus agiu de uma forma superabundante para que ela conseguisse agir. Mas em alguém que já vem solidificado por este caminho, a ação do Espírito Santo agir nela é um livre curso. Então Deus pode agir de uma forma mais concreta, de uma forma mais fácil, de uma forma mais autêntica. Então, esses 3 pilares que permeiam a vida do cristão, o primeiro deles chama-se via purgativa. Anotaram? Via purgativa. Em que consiste a via purgativa? O que caracteriza a via purgativa, ou o estado dos principiantes, é a purificação da alma, no intuito de se chegar à união íntima com Deus. Então, na via purgativa, só lembrar de purgatório. No purgatório nós iremos nos purificar, certo? Então essa é a via da purificação. É o primeiro degrau que nós subimos em direção ao reino dos céus. Então, é a purificação da alma, no intuito de chegar à íntima união com Deus. Então, vamos lá. Pega a palavra aí em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12. Romanos 6, 12. Eu peço assim que, por exemplo, se vocês não entenderem algo, vocês anotem, para que no final nós arrematemos as coisas, por exemplo, dúvidas, perguntas que surgirem, para que a gente possa conseguir atingir o alvo principal, né, de falar tudo. Aí, se ficarem em dúvida, vocês perguntam no final, certo? Vamos lá, versículo 12. Portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal,
sujeitando-vos às suas paixões. Nem entregueis vossos membros como armas de injustiça ao pecado. Pelo contrário, oferecei-vos a Deus como vivos, provindos dos mortos, e oferecei vossos membros como armas de justiça ao serviço de Deus. E o pecado não vos dominará, porque não estáis debaixo da lei, mas sob a graça. Palavra do Senhor. Meus irmãos, nós somos carismáticos. A palavra carismático, ela vem do grego. Caris, no grego, significa graça, certo? Caris, graça. E mático é gratuito. Então, carismático é aquele ser que recebe a graça gratuita de Deus para agir, para poder intervir diante dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é uma graça gratuita que opera em cada um de nós. Para que a graça do Senhor possa impeirar em nós, porque existe uma coisa que, onde as trevas e a luz, elas não se pactuam. Por exemplo, lá no Calvário, quando Jesus Cristo disse: meu Deus, por que me abandonastes? De fato, Jesus estava abandonado ali. O Pai não estava perto de Jesus. Por quê? Porque Jesus Cristo estava com todos os nossos pecados sobre Ele. Então, o Pai é luz. Naquele momento, Jesus Cristo estava com todas as trevas nossas nele. Então, por isso que Ele levantou aquele grito de lamentação. No pecado, todos nós somos trevas. Paulo mesmo disse aqui: nós que vimos dos mortos para a vida, ou seja, é a vida antes e depois de Cristo. Hoje nós caminhamos na graça, e para que esta graça possa operar de modo livre, de modo fiel em cada um de nós, é preciso que nós estejamos purificados de todo o pecado. Porque senão, impossível, o Senhor vai conseguir agir em nós. Não tem como. É preciso que nós lutemos. A via purgativa consiste nisso, nessa luta, na luta diária, na luta constante contra o pecado. E aqui entrarão as notificações que nossos irmãos já nos instruíram sobre, as renúncias, as batalhas espirituais. É aqui que inicia-se, por isso que é o primeiro caminho do cristão. Inicia-se uma batalha, porque nós estávamos nas mãos de Satanás. O Senhor nos resgatou. Agora nós estamos nas mãos do Senhor. Nós vamos incomodar o demônio com a nossa vida. Então, inicia-se de fato uma batalha em cada um de nós. E o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2819, aqui, diz o seguinte: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Os últimos tempos que estamos vivendo são os tempos da efusão do Espírito Santo. Trava-se, por conseguinte, um combate decisivo entre carne e espírito. Só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. Só um coração puro pode dizer com segurança: venha a nós o vosso reino. É preciso ter aprendido com Paulo para dizer, portanto, que o pecado não impere mais em vosso corpo mortal. Quem se conserva puro em suas ações, em seus pensamentos e em suas palavras, pode dizer com confiança: venha o vosso reino. Então, meus irmãos, é a tradição que nos diz isso, é a palavra que nos diz isso. Para que haja a ação concreta de Deus em nossa vida, é preciso que nós conservemos-nos puros, para que o Espírito Santo possa agir em nós. E é isso que consiste a vida ascética, é a vida que os santos levam, essa batalha constante. Nós não podemos perverter os dons que Deus distribui a cada um de nós.
quando nós somos batizados, o Senhor já concede a nós, principalmente quando confirmamos pelo crisma, os dons do Espírito Santo. Aí eu vou mais à frente dizer quais são a diferença de dons, virtudes, vai chegar lá. Mas é preciso que nós tenhamos isto em vista. Se nós não levarmos uma vida sadia, uma espiritualidade sadia, nós não conseguiremos agir no Espírito Santo. Ficou claro isso? Claro? Então tá. Não durmam, viu? Porque nós temos em nós uma carga que os filósofos existencialistas não entendem, principalmente o Nietzsche. Eles não entendem que nós nascemos, infelizmente, com a culpa do pecado original em nós. Nós temos essa culpa. Mas além desta culpa, existe algo que vai ficando mais forte ainda, que são nossos pecados pessoais. Então nós precisamos lutar para que só fique em nós somente a culpa do pecado original e pronto. Só isso. Nada mais. Nada mais pode impedir que o Senhor haja em nossa vida. Então, iniciou-se a batalha. E a batalha principal que faço é contra um pecadinho chamado soberba. A soberba invade muitas e muitas e muitas vezes o coração de nós carismáticos. Porque Deus ele vem agir, por exemplo, de uma forma sobrenatural. Por exemplo, olha o tanto de coisa que veio ao coração de Guilherme na adoração ontem. Eu não tenho este dom, essa percepção de escutar do Senhor o que Ele está curando, o que Ele está fazendo ali no meio de uma oração. Eu não tenho isso. Mas se Guilherme ensoberbece naquele momento, com isto que Deus estaria agindo nele, a partir daquele momento iria surgir um grande vazio na alma dele, que iria ficar perdido ali, porque a soberba impede que Deus age em nós. A virtude que nós devemos buscar é a da humildade, constantemente, para tudo, irmãos. Se você vai pregar, humildade. Se você vai rezar, vai impor mãos no retiro, humildade. Se nós não tivermos em vista isso, esse constante pedido da humildade, Deus não vai agir. Por exemplo, lá no retiro, você está passeando no meio daquelas pessoas lá. Enquanto você caminha em direção a outro irmão, suplique a Deus a graça da humildade. Por quê? Se porventura você chega e reza numa pessoa e ela repousa no Espírito Santo, você vai ficar feliz sim, porque você agiu. Essa felicidade ela é aceita. Mas existe a nossa humanidade. Então a gente vai começar a pensar: nossa, eu sou santão, eu sou o santão aqui, eu só pego e a pessoa cai. Infelizmente vem, esse combate trava-se em nós, trava-se sim. Então é preciso constantemente que nós vigiemos e peçamos essa humildade de Deus, para que Deus continue a agir livremente em nós. Os dons de Deus, os dons, eles são a comunicação de Deus. Gravem isso em seus corações. O dom é a comunicação de Deus. Portanto, a minha vontade, ela não deve estar à frente da vontade de Deus. Porque aquela pessoa precisa de Deus. Ela precisa da comunicação de Deus. Só isso. Ela não precisa de Marcos Paulo, ela não precisa de Guilherme, de Ricardo, de Gabriel. Ela não precisa de nós. Ela precisa de Deus. Só isso. De Deus. São Máximo Confessor dizia: os idiotas clamam a misericórdia de Deus. Quando ela vem, não a reconhecem. Por que não reconhecem? Por isso, porque tem essa soberba, essa vaidade que fica embutida aí dentro de nós. E não se esqueçam que foi a soberba que perdeu a humanidade inteira. Sereis como deuses, disse a serpente. O olhinho de Eva cresceu na hora.
Mas ela não sabia que o plano original de Deus, desde sempre, foi fazer-nos deuses. Ela não sabia disso. Acorda aí, Pedrão! Então, mortifiquemo-nos diante dessas questões. Então, esta primeira parte, passamos. Segundo degrau da nossa vida espiritual, a via iluminativa. A via iluminativa. Esta via é o estado das almas em progresso espiritual. É o estado das almas em progresso espiritual. Diz Tanqueray: purificada a alma das faltas passadas, por meio de longa e laboriosa penitência, proporcionada ao seu número e gravidade, confirmada na virtude pelo exercício da meditação, mortificação e resistência às inclinações más e às tentações, tempo é de entrar na via iluminativa, assim chamada por consistir principalmente em imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, por prática positiva das virtudes cristãs. Imitar a nosso Senhor Jesus Cristo por práticas positivas das virtudes cristãs. Ora, Jesus é a luz do mundo, e quem o segue não anda nas trevas. Quem o segue não anda nas trevas. 1 Coríntios capítulo 12. Coríntios 12. Versículo 31. Amém? Vamos lá. Olha para vocês verem. Depois nós vamos para o versículo 8. Aspirai. Olha para você ver como Paulo é o cara. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Aí depois nós vamos para o 8 do 13. Aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Versículo 8. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão. Quanto às línguas, cessarão. Quanto à ciência, também desaparecerá. É do capítulo 13. Pois o nosso conhecimento é limitado. E limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos um espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Oh, menino! Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Estas três coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Palavra do Senhor. Queridos, é importante que nós tenhamos em vista aqui. Como no versículo 31 ele diz: aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Que caminho é este? Isso mesmo, da caridade. É o caminho do amor. Então, olha você ver o que o catecismo vai dizer. Parágrafo 1813. Quais são as três virtudes teologais? Muito bem. As virtudes teologais
olha para vocês verem, fundamentam, animam e caracterizam o agir moral do cristão. Informam e vivificam todas as virtudes morais. São infundidas por Deus na alma dos fiéis para torná-los capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. São o penhor da presença e da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Meus irmãos, antes de aspirar qualquer dom espiritual, antes de querer pregar, antes de querer cantar, de querer servir em algum ministério, aspiremos às virtudes teologais. São as virtudes mais importantes que precisam permanecer, que precisam reinar em nós, porque no fim, todo mais desaparecerá. Mas São João da Cruz já dizia, no fim da vida, todos seremos julgados pelo amor. É o seu amor para com Deus, para com o próximo que será julgado. Então aspiremos essas virtudes. A fé com o auxílio da graça de Deus, em minha vontade, ela diz ao meu intelecto, creia. A fé que diz à minha inteligência que eu devo crer. Em que eu devo crer? Aqui não se trata de simplesmente confiança, mas de fato de fundamento. A fé sólida, a fé firme. Nós precisamos de verdades, das verdades para fundamentar a nossa fé. Porque não adianta nada nós caminharmos sem sabermos o que nós estamos caminhando. E o que nós estamos caminhando está para nós manifestado aonde? Na Sagrada Escritura, no Sagrado Magistério e na Sagrada Tradição. É isso que está fundamentando, que fundamenta a nossa história, que fundamenta a nossa caminhada. Por exemplo, eu não assisti ainda o filme, mas o Deus não está morto, certo? Situações como aquelas que jogam em vídeo, pelo que eu vi no trailer, meus irmãos, acreditem, essas situações se tornarão muito mais comuns em nossa vida, de agora em diante. Muito mais comuns. Não adianta eu ir para a faculdade só com a Bíblia. Não adianta. Eu preciso ir com o meu Sagrado Magistério, a minha tradição, os ensinamentos da minha Santa Igreja, que elucidam tudo que está escrito na palavra, que elucidam tudo que os santos padres já dizem. E eu preciso caminhar com a Sagrada Tradição. Eu preciso chegar e falar os fatos, falar o que os santos fizeram, o que os santos promoveram, mostrar os milagres que a igreja proporciona ao mundo constantemente. Se eu não estiver completo, infelizmente, nós não conseguiremos convencer ninguém. Então, solidifica a sua fé na verdade, esta verdade que permeará a sua vida neste combate. A fé precisa ter a Deus amor, Deus caridade como objeto. E é isso que encherá a minha alma de esperança. E eu crerei firmemente. É como um pouco parafraseando São Paulo. Eu creio que mesmo criança sou capaz de amar, que um dia serei grande e com as pernas que Deus me dará, serei capaz de caminhar com passos puros e firmes em direção ao reino dos céus. Meus irmãos, nós temos um tripé que nos fundamenta. Deus escolheu que tivéssemos duas pernas. Nós temos duas pernas que nos sustentam.
Para a nossa fé, Ele escolheu 3 pernas. Se eu me amparar só em, se eu tiver só uma perna aqui, vai ser muito mais difícil eu caminhar, certo? É lógico. A lógica de Deus para nós foi 3 no que tange a fé. Se eu me fundamentar só em um, eu não vou caminhar. Só em 2, eu não vou caminhar. Nos 3, aí eu vou triunfar. Então, voltemos para essas questões. Não sejamos preguiçosos, acomodados. Por favor. São Tomás de Aquino dizia que a esperança dilata o coração de nosso Deus. Dilata o nosso coração, dilata a nossa vida. Nós só conseguimos isso com muita peleja mesmo. Com muita firmeza em nossos passos. E aí Deus concede a nós o quê? Depois de ver essa nossa batalha, um amor esplendoroso, que é o que eu já disse semana passada, que é o amor sobrenatural. Sobre isso eu não precisarei dizer. Mas é o amor de Deus até o desprezo de mim mesmo. E este amor é para os santos. Entendam, para entender os dons carismáticos, somente alcançando essas 3 virtudes, porque somente com essas 3 virtudes é que nós entenderemos a necessidade bíblica. Somente isso. Se Deus te concede um dom, o primeiro foco deste dom não é você, é o outro. O outro que é o foco do seu dom. Entendam isso. Fé, esperança e caridade. Os carismas são os concedidos para o céu, somente para o reino dos céus. O foco é o céu, não é aqui na terra. O foco de todo carisma é o reino dos céus. Se nós quisermos a glória aqui na terra, a nossa fé estará sem foco espiritual. E nós seremos simplesmente um desses protestantes que enganam a fé desses humildes, levando para o caminho que não agrada a Deus. Sem virtudes, não há como agradar a Deus. Vamos para o terceiro e último estado. Aqui nós vamos entrar especificamente nos dons místicos. A via unitiva. A via unitiva é o estado de plena união com Deus. E como dizia Santa Teresa de Jesus, aqui é o terceiro degrau das 7 moradas espirituais. Purificada a alma, adornada pelo exercício positivo das virtudes, está madura para a união habitual e íntima com Deus, para a via unitiva. Olha para vocês verem. Este fim não é senão a união íntima e habitual com Deus por Jesus Cristo. Viver unicamente para Deus, o Deus vivo, a Trindade Santíssima, que habita em nós, para o louvar, servir, reverenciar e amar. Tal é o fim do perfeito cristão. Qual que é o nosso fim? Louvar, servir, reverenciar e amar perfeitamente a Deus. Viver de maneira não medíocre, senão intensa, com todo o fervor que nos oferta o amor. Aspirar, por conseguinte, a esquecer-se a si mesmo, para não pensar mais senão naquele Deus que se digna viver em nós, para o amar com toda a nossa alma, para fazer convergir para Ele todos os nossos pensamentos, desejos e ações. Deste modo é que poderemos realizar as orações em que pedimos a Deus que dirija, santifique, reja e governe a nossa alma e o nosso corpo, os nossos sentimentos, palavras e ações,
para tudo submetermos à sua santa vontade. Bonito, não é? Não tem como não pegar essas coisas assim. Gálatas 2:20, não precisa pegar não, mas ó, para você ver o que Paulo diz. Eu estou trazendo para você a tradição, estou trazendo a Sagrada Escritura, o magistério. Olha São Paulo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus irmãos, então nós passamos a entrar numa entrega mútua. Deus se entregou inteiramente a nós. O que nos resta é entregar-nos livremente a Ele, para que Ele possa agir de modo reinante, de modo verdadeiro, de modo pleno em cada um de nós. Então aqui aparecerão de modo mais nítido, de modo mais constante, mais presente, a virtude e o dom. Existe uma diferença entre virtude e dom. Primeiro, virtude. Na virtude, meus irmãos, ambos, os dois, virtude e dom, eles são a ação de Deus e que tem a cooperação do homem. Mas na virtude, existe uma diferença. Ela é simples. Eu vou falar e depois vou tentar ilustrar. A virtude, nós somos os mais ativos e Deus, Ele é mais passivo no exercício da virtude. Por exemplo, Carlinha e Gui se casaram e tiveram Geraldinho. Geraldinho está começando a dar seus primeiros passos. Carlinha está atrás dele. E o desejo de Carlinha e Guilherme é que Geraldinho caminhe por si só. Ele precisa aprender a caminhar. Claro que ela vai atrás dele para ele não cair de nariz no chão. Mas, olha para vocês verem. Guilherme e Carlinha são a presença de Deus e Geraldinho somos nós. Deus, Ele só observa. Mas Geraldinho, ele precisa caminhar sozinho. Então é isso que é o exercício da virtude. Nós precisamos, como crianças, caminhar sozinhos. Caminhar sozinhos mesmo, exercendo-a nas mais diversas oportunidades e ações da nossa vida. E Deus, Ele vai apenas nos observar, só nos observar, para que quando for preciso, quando a gente cai no nosso pecado, a nossa miséria, Ele nos levanta, nos limpa. Se tiver um sanguinho no nariz, limpa esse sangue e nos incentiva a continuar caminhando sozinhos. Se Carlinha pegar Geraldinho no colo e for mimar, ele não vai aprender a caminhar nunca. Ele precisa machucar. Então essa é a pedagogia de Deus para conosco, no exercício da virtude, em que nós somos mais ativos e Deus é mais passivo. Entenderam? No dom é diferente. Nós é que somos os passivos e Deus, ela é mais ativo. Por exemplo, Geraldinho cresceu, já sabe caminhar, mas ela é criancinha ainda. Aí tá correndo aquele caminho, ela é tão bonitinha aquele caminhar ali que parece que tá no legal. Aí chega uma escada. Aí vai dar aquela olhadinha para trás, safada, tipo, olha para trás, tem assim, mas não consegue. Aí vem aqui na sua paternidade e pega Geraldinho e ajuda ele a subir os degraus da escada. É isso que é o dom. Nós somos passivos. Nós não temos condições humanas de subir essa escada ainda. Aí vem Deus com o seu dom e nos concede toda a força, todo o sustento, nos concede o socorro para que nós consigamos subir os degraus dessa escada. É isso que é a virtude e o dom. Na virtude,
Deus nos olha e nós caminhamos no dom, Deus nos empurra, nos socorre, nos fortalece para que nós consigamos caminhar, para que nós consigamos chegar ao nosso alvo, à nossa meta. Entenderam? É simples, não é? Como tudo na nossa Santa Igreja. As práticas das virtudes, elas nos tornam maleáveis para a ação plena do Espírito Santo. Se eu não exercer a virtude em minha vida, dificilmente haverá brechas em que Deus vai vir e agir com o seu dom, agir com a sua ação extraordinária em minha vida. Então, é por isso que nós caminhamos por esses três caminhos. Porque o exercício das virtudes, eles já começam desde a via purgativa e vai permear a nossa vida até o fim dos tempos. Somente assim é que Deus vai ter uma confiança plena em nós, para que Ele venha e haja em cada um de nós. Aí nós nos perguntamos assim: por que eu não consigo ter visualizações? Dois possíveis motivos. Primeiro, nós vamos ver mais especificamente mais na frente, mas simplesmente pode não ser o seu dom. Acreditem, como nós vamos ver, Deus dá os dons a uma diversidade de dons. Eu não tenho todos os dons de Deus em mim, não tenho. Eu não sei cantar. E não adianta. Eu não tenho este dom, que é um dom ordinário. Vou explicar ordinário e extraordinário. Mas é um dom ordinário. Nenhum ordinário eu tenho. Não adianta eu tentar. Mas perdi. Pode ser que Deus não quis me conceder. Nem para mim, nem para Guilherme, nem para Cobinha, nem um monte aqui. Mas quis dar para Mariazinha, quis dar para Gabi. Aí se tiver outra eu não sei. Mas quis dar para Cássio, para Rafa. É a mesma lógica. Eu não preciso. Deus, eu quero ter a visualização. Peça. Mas se você não tem, não insista. Porque Deus vai te conceder outro dom, outra virtude. Certo? E o segundo motivo, e esse que nós precisamos estar vigilantes. Se Deus não nos concede essas capacidades extraordinárias de agir em uma oração ou coisa assim, volta na sua vida e reveja se você está praticando as virtudes. Veja se não é este um empecilho que está impedindo de Deus agir com a sua ação na sua vida. Então é preciso essa sinceridade para conosco mesmos, de ver se eu estou praticando a virtude, estou praticando e não vejo, então simplesmente Deus não quer me dar este dom. E pronto. Certo? Nós vamos entrar mais especificamente. Pega os Coríntios aí, capítulo 12. Agora volta. Agora do versículo 7. Então, 12, isso, 1 Coríntios. Então não se esqueçam, as virtudes e os dons do Espírito Santo irão facilitar, irão nos inserir no caminho carismático. Só se manifestarão através de uma docilidade, em que Deus poderá agir de modo livre, de modo imperioso em cada um de nós. Versículo 7. Olha para vocês verem. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito Santo para a utilidade de todos. Vamos lá. A um, o Espírito Santo dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé,
uma fé extraordinária. A outro ainda, um único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é um único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. Ou seja, conforme lhe agrada, conforme ele querer, ele quiser. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Primeira coisa. Deixa eu ler só uma coisa para ilustrar melhor. Sobre os dons carismáticos. 799 do Catecismo. Diz o seguinte. É bem curtinho. Quer extraordinários, quer simples e humildes. Os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Os carismas devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo. Contanto que se trate dos dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme os impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. Dá até vontade de falar uma palavra do Senhor. Olha, vamos analisar palavra por palavra. É dado. Começa assim. A cada um é dado, certo? Perdão, vamos falar do a cada um. Vem do grego rekastos. A cada um. A cada um, aqui na palavra, aqui a hermenêutica dos Santos Padres. Hermenêutica, domingo que vem, às 8h30 da manhã, aqui na Igreja Rosa Mística. A cada um, aqui está no sentido de distribuir, no sentido de distribuição. O que quer dizer que existe uma variedade. Existe uma variedade de dons. É como a questão das línguas, lá em Pentecostes. Línguas vieram sobre os discípulos. A cada um deles foi concedido um dom. A Pedro, naquele momento, veio a unção extraordinária da pregação. Ele pôde pregar e veio o quê? O dom de falar em línguas. Este é o dom de falar em línguas. Por quê? Porque Pedro pregou e todos entenderam o seu dialeto. Todos entenderam na sua língua materna. Este que é o dom de falar em línguas que nos fala as Sagradas Escrituras. Pedro falou, pregou lá no seu aramaico, e gregos, persas, medos, todos eles entenderam na sua língua materna. Então, distribuiu-se da mesma forma até hoje. A ação de Pentecostes, todas as vezes que nós clamamos o Espírito Santo, a ação é a mesma. As línguas de fogo vêm sobre nós. A Mariana concede um dom, a Guilherme Mariângela concede outro. Essa é a lógica da nossa Santa Igreja, porque Deus é maravilhoso. Deus tem uma necessidade. Eu vou para um retiro, lá pode vir todos pregarem, pode cantarem as músicas maravilhosas, mas talvez é lá no momento da oração, em que, por exemplo, vem uma pessoa sensível, Malu, por exemplo, vai rezar numa pessoa, e Deus inspira a ela algo que ela está precisando ouvir, que em 72 horas de retiro Deus não fez. Deus não fez.
Deus escolheu ela. Naquele momento, uma ação extraordinária ali foi concedida a ela. Então, ela teve a capacidade de agir, porque Deus a escolheu. Entenderam? Então, essa é a lógica. Se Deus desse tudo para todos, talvez este irmão, naquele momento, ele ia passar despercebido em todo o retiro. Mas precisou de um momento oportuno, de um momento salutar aí, para que ele encontrasse plenamente com o nosso Deus. Então essa é a lógica de a cada um é dado os dons. Nem todos possuem os mesmos carismas. Deus os distribui e pronto. A cada um é dado, ou seja, é algo que é dado por Deus. É dado por Deus. E existe uma doação mútua e constante, como eu já disse. O que Deus nos dá, nós temos a missão de multiplicar. Não é para enterrar os dons. Não é para enterrar. Então aqui cabe o quê? Renunciar com toda a sua alma a timidez, o medo, a covardia e permitir que Deus manifeste-se de forma plena, de forma verdadeira em cada um de nós. Então, os carismas, eles são nos dados primeiramente para a edificação da igreja. Este é o alvo principal, a edificação da igreja. E o segundo é a edificação própria, a nossa edificação com este dom que Deus nos concede. Nós somos todos um corpo e todos estamos na mesma direção. Temos o mesmo alvo, a mesma meta, que é o reino dos céus. Então, acreditem, os carismas para este nosso momento são a manifestação extraordinária do Espírito Santo. Porque nós caminhamos em meio ao mundo incrédulo. Em meio ao mundo incrédulo. Nós não podemos ficar oprimidos diante dos desafios que nós vamos enfrentar em nossa vida espiritual. Escuta só. Os mestres espirituais, eles nos dão um conselho. Um conselho. Aí cabe a você escutar ou não. Eu vou falar para vocês. Não é bom enfatizar o pedido de manifestações extraordinárias a todo momento. Porque senão o povo viverá um protestantismo às escuras, em que busca-se o bem máximo aqui na terra. Não é bom em todas as orações, em todos os momentos nós pedirmos aquelas manifestações extraordinárias. Senhor, fazer um tremor de terras aqui, que haja curas, milagres, prodígios, sinais. Isso não é bom, porque nós vamos acostumar errado as pessoas. Nós vamos acostumar porque nós somos crianças mimadas. Nós precisamos, meus irmãos, de ter um foco. E o foco principal, ontem, hoje e sempre da igreja, é a conversão verdadeira. Este é o foco do retiro. Nós não estaremos indo lá para curar. Nós não estaremos lá para fazer o cego enxergar, para fazer o mudo falar, o surdo ouvir. Não é esta a nossa meta. É para que eles se convertam. E se Deus quiser que eles libertem-se disso, curem-se, por aí vai, aí será a ação, a vontade de Deus que irá manifestar. Então, eduquemos-nos nessa questão de buscar a Deus, porque Deus é Deus, e simplesmente não é preciso que esse salão trema para que eu sinta a presença do Espírito Santo. Não é preciso. Só é preciso que eu de coração volte para Deus, para que Ele haja de modo simples, de modo autêntico em cada um de nós. Nada disso conduz ao céu, mas a conversão sim. Exatamente, muito bem. É exatamente isso. Porque é aquela mesma primácia que caminha de Jesus. Havia uma multidão, quando ele multiplicou o pão, todo mundo se saciou. Quando ele falou que ele era o pão da vida, todo mundo correu, porque não estavam prontos para suportar a verdade.
Se nós não insistirmos na verdade desde o princípio, o povo vai seguir Jesus por causa do pão, almejando a glória aqui na terra, e eles vão se perder. Então tenhamos este foco espiritual. Amém? Vamos lá, para as manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Não há dúvida alguma, eu já disse isso 1000 vezes, quantos anos, mestre? Eu já disse isso 1000 vezes. Tá bom, né? É como se fosse um estribilho. Estribilho é refrão. Um refrão meu. Nós estamos nos fins dos tempos. Pronto, e acabou. Nós estamos nos fins dos tempos. No início da igreja, basta nós abrirmos o Atos dos Apóstolos e ler. Os apóstolos pregavam e, por trás da pregação deles, vinham as manifestações extraordinárias do Espírito Santo. Pregavam, curavam ao mesmo tempo, libertavam, mas sempre os conduzia à conversão radical. Libertai-vos dos seus pecados, arrependei-vos dos seus pecados e segui a Cristo Jesus. Esta era a pregação dos discípulos. Recebei o batismo do Espírito Santo, arrependei-vos dos seus pecados e segui a Cristo Jesus. Mas Deus, naquele momento, realizava obras extraordinárias entre eles. Por quê? Porque era um mundo descrente, um mundo que não tinha sentido, que não tinha, ainda estava à espera do Messias. Cristo veio, foi morto, crucificado. As pessoas pensaram que ele era simplesmente um profeta, que ele não era um Messias. Por quê? Eles esperavam o reino de Deus aqui na terra. Paz, todas as curas, riquezas e glórias. Mas não foi isso que Deus fez. Mas Deus permitiu a ação extraordinária para que o povo cresça. Era preciso, eles precisariam crer. Mas aí vinha depois a catequese para que o povo tivesse foco na vida espiritual. Hoje está acontecendo o mesmo, mas a situação é muito pior, porque nós estamos diante de uma multidão que voltou as suas costas para a fé de Deus vivo verdadeiro. O povo não crê mais porque não quer, porque decidiram não acreditar em Deus, porque acharam difícil, por aí vai. É como Chesterton dizia, o catolicismo, as pessoas nem provam e já o julgam como sendo algo radical. As pessoas não provaram a fé e voltaram-se as costas para ela. Então, vai chegar um momento, e já estamos neste momento, em que Deus vai voltar a realmente manifestar de uma forma mais extraordinária. Porque é muito mais difícil crer, converter um coração incrédulo e ignorante, um coração duro, fechado para as verdades eternas. Então, mas é preciso uma educação espiritual. Nós não podemos seguir as mesmas linhas pentecostais, das igrejas pentecostais. Não podemos seguir essa linha. Nós precisamos ser fiéis à linha dos apóstolos, que disseram o seguinte, lá, amo esta palavra, a que eu mais amo nos Atos, Atos capítulo 3, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu não tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Ou seja, o que eu tenho eu te dou. O que eu tenho para te ofertar, Rafa, é Jesus Cristo. É isto. É Jesus que te levará aos céus. Se eu for no neto, eu vou ser curado? Ô irmão, não sei. Mas eu sei que você vai encontrar Jesus Cristo verdadeiro lá, porque lá tem uma juventude que busca esse Jesus Cristo vivo e verdadeiro. E irá testemunhá-lo constantemente. É isso. Esse é o nosso foco, pronto e acabou. Então,
Romanos 8, 26 diz... Ia falar? Romanos 8, 26 diz o seguinte: o Espírito Santo virá em nosso socorro, com gemidos inefáveis. É isso que diz lá, certo? Romanos 8, 26. Amo esta palavra. Olha para vocês verem. Sabe aquele momento em que você está rezando e você não quer rezar? Você está ali, mas você está insistindo na oração. Você está batalhando. Você está insistindo. Você não consegue nem completar uma Ave Maria direito. Jesus, e não vem nada porque você não quer, mas você está insistindo nessa oração. Aí Deus vem e te socorre. Mas como Ele te socorre? Ele te socorre com palavras extraordinárias, com palavras verdadeiras, palavras que você não estava conseguindo dizer, mas que você diz, e surge aquela oração constante, em que todo mundo do seu lado para de rezar, mas você continua, porque você batalhou, e você conquistou a recompensa de Deus, que vem em seu socorro e te ajuda a perseverar na oração, porque aquela oração está fazendo bem à sua alma. É isto que São Paulo diz aqui no Romanos 8, 26. Aqui não se trata do dom de línguas, mas isso vai ser explicado na formação do Espírito Santo, que não sei qual dos dois vai dar aqui. Mas aqui é o socorro extraordinário, em que precisas da nossa batalha. Não adianta, escutem, não adianta eu começar, vem Espírito Santo, já começa. É errado. Acredite, pode ser que você esteja rezando com a sua inteligência somente aí. Pode ser, porque Deus, Ele só nos socorre a partir da nossa batalha. É a mesma ideia das nossas 3 vias. Primeiro vem a via purgativa. Se eu não estou disposto a rezar, se eu não estou disposto a permitir que Deus age em mim, Ele não vai agir. Aí vem a oração, você insiste, vem as palavras maravilhosas, aí depois vem aquela consolação, aí sim que brota a oração em línguas. Por quê? Porque já não há mais o que dizer. Você já esgotou seu vocabulário, já esgotou sua inteligência, já não tem mais para onde lutar. Deus já viu o que Ele queria ver de você. Aí sim que vem a oração. Claro que não é uma questão matemática assim, de que reza e vem, não. É uma questão, mas a questão mais aceita é esta, de que nós precisamos batalhar. Talvez Gabriel já vive de uma experiência extraordinária com Deus. Ele já vem por exemplo, já rezou o dia inteiro. Ele chega no retiro, está com sede de Deus, começa a rezar. Então Deus, Ele já não precisa nem socorrer mais, Ele já está entregue. Aí vem e brota a oração, entendeu? Às vezes acontecem coisas assim, mas são os mínimos casos. O caso que mais reina na nossa igreja é essa batalha espiritual. Então, não utilizemos a nossa oração em língua como bengala de preguiçoso na nossa vida espiritual. Vamos rezar, suplicar a unção extraordinária. E isso que é o menor dom, o dom básico do Espírito Santo. Não a oração em línguas, nos sons que nós ininteligíveis, mas a oração em línguas vernácula. Quem disse, ó, para vocês verem, quem disse que essa oração ininteligível é o menor dos dons, foi foi a Igreja Assembleia. Você está repassando a tradição da Assembleia de Deus aí, sem saber. Pois é, está repassando aí, ó, pastor lá, não sei o nome dele, que falou lá, e foi repassando de tradição para tradição. Aí chega na renovação carismática e começa a falar, mas não é. Nós precisamos nos voltar para essas questões. O menor dom do Espírito Santo é o socorro que Deus age
em cada um de nós, oferta a cada um de nós após a nossa batalha em oração. Certo? Está acabando já, está acabando. Eu vou pular uma questão aqui, já vou para os dons carismáticos agora. Só para encerrar, para não ficar cansativo. Então eu vou falar só uma coisinha. Deus, ele nos atrai em... Deixa eu pegar aqui que eu esqueci. Isso. Beleza, bondade e verdade. Esses são os 3 atrativos que Deus usa para cada um de nós. Certo? Aí, beleza, bondade e verdade. Esses são os atrativos de Deus para conosco. Infelizmente, a nossa cultura é tão medíocre, mas nosso Deus é tão misericordioso que Ele adaptou-se à nossa miséria. Muita gente só fica na beleza aí. O que é a beleza? A beleza foi o que converteu Pedro, porque ele testemunhou isso. Vieram todas as pregações e nenhuma naquele momento surtiu efeito no coração dele. Aí veio Guilherme, pregou, testemunhou, houve a identificação da vida e ele percebeu: se ele conseguiu superar, eu também posso. Eu também posso seguir e chegar ao mesmo grau que ele. Foi isso que instigou o coração de Pedro à conversão. Foi a pregação acompanhada do testemunho de Guilherme. Então aí está a beleza espiritual. Mas Pedro começou a caminhar fielmente num grupo maravilhoso chamado Nascer em Cristo. E ele conheceu a bondade de Deus em todas as orações, sábado após sábado aqui. Mas aí depois o quê? Ele entrou no ministério de pregação. E no ministério de pregação, ele começou a aprofundar-se na verdade. E hoje, o que sustenta a caminhada de Pedro não é o testemunho de Guilherme, não são a bondade de Deus se manifestada sábado após sábado no NEC. É a verdade que ele acolheu decididamente em sua história. Então, este é o caminho que nós devemos fazer. É caminhar por essas 3 vertentes e chegar na verdade e perseverar nela. Mas infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas não saem da beleza, não saem, quer ficar somente no superficial, não insiste, não lê, não estuda, não tem momentos de orações, só quer saber de encontrar a Deus no grupo de oração. Tá ruim, vai à missa só quando está triste. Não, nós precisamos caminhar mesmo nessa vida espiritual, com passos firmes, com passos árduos, com passos decisivos, para que nada seja capaz de nos derrubar. Então, num primeiro momento, Deus permite na nossa vida espiritual que haja aquele impulso, aquele encantamento, em que a gente reza Ave Maria, já está rindo, né? Ave Maria, tal, Deus e Espírito Santo, mas vai passar este momento. Precisa passar este momento. Se não passar, você não vai progredir espiritualmente. Não vai progredir espiritualmente. Então, fujamos. Vamos olhar para a nossa vida mesmo e ver se a gente está crescendo nessa verdade espiritual. Os dons carismáticos, aí entrando mais especificamente no que Renato pediu para que eu dissesse, vamos começar pelo dom de ciência. Se surgirem dúvidas, já digo, anotem. Não vamos tirar a dúvida de dom por dom. Se surgir dom diante o dom, não. Se surgir dúvida diante o dom, pergunta. Deixa eu pegar dom carismático, dom de coisa? Isso, mesma coisa. Valeu, mestre. Vamos lá então. Dom de ciência. Pelo dom de ciência, nós enxergamos as coisas com o olhar de Deus. Este é o dom de ciência. Nós enxergamos as coisas com o olhar de Deus. Nós percebemos
a eternidade divina por trás dos fatos, por trás dos acontecimentos, por trás das coisas, das ações. É isto que é o dom de ciência. Como é que acontece? É uma revelação súbita. Uma revelação que vem subitamente e de modo particular sobre algo que somente Deus conhece. Pode surgir fatos, podem surgir acontecimentos passados, ou até mesmo lembranças dolorosas. Por exemplo, estou rezando e Deus me traz que aconteceu certa situação de estupro, por exemplo. Beleza, esta foi uma revelação. Veio esta revelação a mim. Aí, para esmiuçar esta questão, Deus pode nos revelar aonde aconteceu esta ação. Entenderam? Existe essa capacidade. Você jovem que não acredita, foi em determinado fato, foi em determinado dia, você estava com tal roupa, entendeu? Isso é um dom de ciência. Você vê toda a questão com o olhar de Deus, porque naquele momento, diante da dor dela, Deus estava olhando para ela ali. Mas a partir deste dom, talvez ela traz uma carga negativa no coração dela, de revolta para com Deus. Deus, você me esqueceu. Mas através desta revelação de ciência, ela volta a acreditar. Porque vai ter uma resposta a lamentos que ela pode trazer durante toda a vida dela. Então, este é o dom de ciência. Eu vou falar das visualizações, vou falar. Neste dom, ele pode vir acompanhado da palavra de sabedoria. Por quê? O dom de ciência, ele vai revelar a situação, o que aconteceu. Ou seja, eu estou dando o diagnóstico do problema. Aí vem o dom de sabedoria, que é, por exemplo, vamos ilustrar para ficar mais fácil. Vem a situação, o problema. Há um jovem que está com um coração triste, um coração machucado aqui, porque aconteceu isso, isso e isso. E ele vai, identifica, começa aquela choração lá, identifica. Aí vem a palavra de sabedoria, porque Deus faz as coisas por completo. Então ele vai o quê? Ensinar como agir. Deus está falando para você que renuncia, por exemplo, renuncia o piercing que você traz no seu umbigo, renuncia o pentagrama, ou qualquer outra coisa, renuncia, sei lá, eu não estou aqui na oração não, renuncia, qualquer coisa assim que possa estar ferindo, entendeu? Lá na hora, renuncia, não vem a renúncia, meu Deus, renuncia o alcoolismo, aleluia, renuncia a bebida. Deus está pedindo para você renunciar o álcool, o cigarro, porque ele está ferindo seu coração. Então, vem a palavra, tá vendo? Deus é maravilhoso, né? Veio a palavra aqui, tô brincando, viu? Pode ser que não, veio a lembrança que a inteligência, existe inteligência e ação. Por quê? Não adianta nada, por exemplo assim, eu tenho a minha inteligência, Deus me dotou de luz, de razão. Muitas vezes vem a nossa inteligência. Será se é o dom ou se é a inteligência? Aguarde que eu vou ensinar como diferenciar. Então, esse é o dom de ciência. Todos os dons, esses dons que vêm, o dom de ciência, de profecia, de palavras proféticas, eles podem vir com a visualização. A visualização é quando, de fato, Deus traz um lampejo, que nós chamamos de moção, uma moção extraordinária, e você consegue enxergar os fatos, enxergar as coisas. Isso que é a visualização espiritual. Mas muitas vezes ela vem daquela forma que
até poética. Nossa Senhora está passeando no nosso meio aqui. Isso é uma visualização. Mas existe a visualização de carga consolativa e de carga profética. A visualização com a carga profética é aquela que vai instigar a conversão, vai instigar algo, uma mudança mesmo de hábito. Deus está revelando isso para você livre-se disso. Para você caminhar, você precisa disso. Entendeu? Deus está falando aqui para nós. Está falando no olhar de cada um de nós aqui neste momento. Converte-se, crê no Evangelho. São as visualizações proféticas. Agora, as visualizações consolativas são essas, em que realmente está uma dificuldade na oração e Nossa Senhora está entre nós, vem com as suas rosas, Jesus está entre nós, Ele passeia entre nós, então nos dá uma consolação interior naquele momento, que nos faz perseverar na oração. A gente não desiste, porque a gente tem certeza de que Deus está agindo em nós naquele momento. Beleza? Essa visualização profética, ela é diferente do dom da profecia? Na verdade, o dom da profecia eu vou dizer agora aqui. Vai ficar mais fácil, tá? A profecia, ela dá a conhecer a verdade de Deus sobre determinada situação. Este é o dom de profecia. Dá a conhecer a vontade de Deus sobre determinada situação. Ou seja, pelo dom da profecia, Deus ele pode nos exortar, nos corrigir, ou simplesmente nos animar em nossa vida espiritual. Mas olha um ponto importantíssimo aqui. Oh, Badazá, sua bênção! Vem para o meio. Marcos 3:3, vem para o meio. Não, eu vou ficar de lado. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Se preparando o texto? Deus possa abençoar. Amém. Nossa, o amém seu. Bem coletivo. Tá tudo bom? Tá tudo bom? E a bênção? Ué, Dá a bênção. Deus abençoe, Deus amar, Deus e prepare os seus corações para esse dia e ser aqueles servos que o Senhor nos quer. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vai embora. Escuta só, gente. Prestem atenção nisso. Acompanhado do dom da profecia, sempre deve vir a confirmação. Gravem isso. Sempre deve vir a confirmação. Ou o alvo da profecia vai confirmar, eu confirmo, ou alguém na assembleia vai confirmar. Por quê? Porque quando se trata de profecia, existe um respeito humano de nós, até mesmo em falar, ou até mesmo em acreditar. Então Deus ele usa desta pedagogia para conosco. Sempre. Se não vier a confirmação, pode apostar que foi algo que veio, que não foi a vontade de Deus, e simplesmente a pessoa quis expressar algo, só isso. Pode ser válido, se você achar válido, alguma coisa assim, mas é preciso que haja essa confirmação. Prova disso, a própria palavra mostra que profetas diferentes, lugares diferentes, profetizou a mesma coisa. Por exemplo, aqui em Jerusalém, vários profetas, um só profetizou não.
vários, em tempos diferentes, em lugares diferentes, já profetizava aquela em Jerusalém por não acreditar. Como não acreditou, caiu no mesmo jeito. Exatamente. Essa confirmação ela acontece no momento da oração. No momento da oração. Quando a pessoa vem depois de procurar, não é uma profecia. Ó, se a pessoa não vê, por exemplo, se for o alvo, existe o alvo. Se o alvo chegar depois e testemunhar para você, amém. Mas é preciso, por exemplo, aqui são servos. Todo mundo, nós estamos rezando na mesma direção, por isso que deve ter unidade na oração. Na unidade da oração, Deus vai confirmar entre o servo aquela questão, entendeu? E se você for omisso em confirmar, quer dizer que você está talvez impedindo a ação de Deus, entendeu? Mas então é preciso atenção mesmo. Quando nós entramos nessa questão de como saber se é ou não, preste muita atenção nisso. Mas isso determina quando existem aquelas profecias falsas em nosso meio. Uma coisa importante, olha o que nos diz a tradição. A verdadeira profecia sempre orienta para Cristo e não contraria, nem acrescenta nada ao que nos revelam as Escrituras e o magistério da igreja. Sempre tem que estar em acordo. Por exemplo, se falar qualquer coisa lá que tiver em desacordo com a palavra de Deus, com a nossa tradição, com o que nos ensina a Santa Igreja, pode erguer-se na hora lá e pedir mesmo a Deus para você intervir de modo que retire o mal que foi semeado. Porque a oração é combate. Oração é combate. É por isso que nós precisamos caminhar essas 3 vias. A gente chegar lá despreparado, pode ser que Satanás vai agir da nossa fraqueza para agir de forma errada em nosso meio. Então, estejamos atentos a isso. A falsas doutrinas ou doutrinas pessoais ou contradição mesmo, para entrar nessa questão da profecia. No 2 Coríntios, no capítulo 2, são só 2 versículos, no capítulo 4, no capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte, olha para vocês verem, versículo 14, cadê? Graças sejam dadas a Deus, que por Cristo nos carrega sempre em seu triunfo, e por nós expande em toda parte o perfume do seu conhecimento. Em verdade, somos para Deus o bom odor de Cristo, entre aqueles que se salvam e aqueles que se perdem. Para uns, odor que da morte leva à morte. Para outros, odor que da vida leva à vida. E quem estaria à altura de tal missão? Palavra do Senhor. Olha a indagação de São Paulo. E quem estaria preparado para tal missão? Aí, um dos teólogos carismáticos, Alain Panosa, ele diz o seguinte, que há 3 critérios para discernir uma profecia. O primeiro, se a profecia renderá bons frutos. Dar bons frutos. Segundo, se estiver de acordo com as Sagradas Escrituras. Terceiro, se ela encoraja, edifica ou exorta. A profecia, ela nunca pode trazer o medo para a Assembleia. Ela sempre deve trazer a paz. A paz. Quarto, ela deve render glórias a Deus. E o quinto, o profeta deve estar sob a unção de Deus. Certo? Então, esses 3 critérios devem estar nas nossas vistas. Quando nós formos abrir a nossa boca para proferir profecias. Então, por último, a visualização. A visualização, ela é o mais simples. Podem ser que venham visualizações boas, podem ser que venham visualizações ruins.
As visualizações boas, elas não geram confusões. Não há confusão nem em quem fala, nem em quem escuta. Agora, visualização ruim pode vir. Que visualização é essa? Aquelas que livram do mal. Por exemplo, em que você pode enxergar, de fato, que Satanás está em certo canto do lugar. Vem isso. Eu já tive uma visualização deste tipo. Mas o fim dela é a edificação, porque você detecta o mal e Deus te dá forças para combater este mal. Então, isso caminha em nossa visualização. A palavra profética, ela sustenta a visualização. Então, Deus ele pode nos dar palavras bíblicas, eu estou com vocês, não temam, ou a visualização, como eu já disse, Jesus passa em nosso meio, ou simplesmente uma canção. Mas elas nunca vão fazer com que sintamos medo. Agora, se diante do momento de oração você está sentindo uma coisa ruim, vem um sentimento de insegurança, aí vem o que? Os dons do Espírito Santo. Você suplica o dom da coragem. O dom da coragem que vem e frutifica a ousadia em seu coração. Mas como discernir tudo isso? O primeiro caminho é a renúncia. Renúncia. Antes de fazer qualquer coisa, renuncie a si mesmo. Você vai conduzir uma oração, renuncie a sua oração. Você vai pregar, renuncie sua pregação. Vai cantar, renuncie sua música. Você está lá, vem algo no seu coração, primeiro você renuncia. Renuncie em nome de Jesus e pela intercessão de Nossa Senhora. Porque se permanecer, aí sim, pode ser que é vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa em coisas. Vem, por exemplo, açaí. Eu estou querendo tomar açaí, vem um açaí na minha cabeça. Aí você vai falar? Não, renuncia mesmo. Renuncia com ousadia. Mas, por exemplo, está lá na oração e vem um colar de pérolas. Aí você fala para a pessoa sobre este colar e para ela vai fazer sentido. Porque você já renunciou e permaneceu esse bendito colar na sua cabeça. Aí você vai falar com coragem. E você vai ver que vai fazer sentido para alguém naquela assembleia. Ou simplesmente para o alvo da sua oração pessoal. Então, o primeiro é a renúncia. O segundo é não cair em desespero. Ou seja, você não é Deus. Eu não sou Deus. Eu não tenho o dom de onisciência. Eu não preciso saber de tudo que acontece na assembleia. Eu não preciso ter visualização ali para aquele momento. Eu não preciso, eu não sou Deus. A minha ação ali vai ser simplesmente de testemunho, de estar ali diante daquela pessoa. Terceiro, recorra a Deus no silêncio. Veio, renunciou, silencia. Silencia seu coração. Silencia sua oração naquele momento ali. E se permanecer, aí você peça o dom da sabedoria e o dom da coragem para proclamar. Aí sim, vai ter um livre curso do Espírito Santo. Tá?